Meu Deus, hoje vai ser com emoção. Tô preparada já pra baixar essa vela, porque o negócio tá ficando doido. O lateral ainda é horrível. Cortei meu dedo. São 5 horas da manhã e a gente resolveu ir embora de Ibiza, porque daqui 2 dias tá pra entrar uma porrada aqui. Eu espero que a previsão mude, mas vai ter um ventinho bem considerável. Então, o que acontece aqui em Ibiza, que é muito doido os ventos aqui. Quando a gente esteve aqui em 2022, foi bem mais tranquilo, porque o vento falava que vinha numa direção e ele realmente vinha numa direção. Ibiza é uma ilha, então você tem a parte sul e a parte norte, que é de onde os ventos predominantes aqui. Então, quando tá de sul, você corre para o norte e está protegido. Quando tá de norte, você corre para o sul e está protegido. Só que dessa vez aqui a gente tem percebido que o vento ele gira muito em cima da ilha. Então ele está vindo forte lá do sul, mais ou menos 28 nós, que é o que vai acontecer. E daí no meio da madrugada ele vira para norte em menos de 1 hora. E vem tipo 32 nós, 28 nós. Então isso para um barco à vela é muito ruim. Não pelo vento, mas pela ondulação. O vento, a nossa âncora segura super bem. A gente já pegou ventos de até 50 nós na âncora e a Joy segurou muito bem. Só que o problema é a ondulação. Ondulação alta é problema para um barco. Então o que nós fizemos? Nós começamos a dar uma olhada nas marinas aqui em Ibiza, porque a gente queria ficar aqui. Mas está tudo completamente lotado. Você não consegue uma vaga. A gente tentou em 3 marinas aqui e não conseguiu. Então o que a gente pensou? Bom, tem Denia logo aqui na frente, dá mais ou menos 70 milhas, Gru. 60 milhas, então são mais ou menos 10 horas no máximo. E hoje o vento tá bom para ir. Tá uma média 19, 20, 21, que vai empurrar a gente de popa para lá. Então a gente decidiu ir para Denia, além da marina ser mais barata, a gente vai aproveitar para fazer algumas coisas na Joy. Eu não sei se vocês sabem que está chegando a hora de entregar a Joy. Então a gente já vai começar a organizar algumas coisas, tem que procurar caixas para comprar, para guardar a nossa mudança. Então nós decidimos ir para Denia e aproveitar esses 2 dias chatos que vai ter aqui, que a gente tem que ficar dentro do barco cuidando da âncora para ir fazer coisas já para ir acelerando o processo de entrega da Joy. Agora tem que ficar aqui na frente da Joy só de olho, porque tem umas boias aqui de pescadores, da galera que aluga jet ski, e a gente não pode passar por cima. E vai estar começando a mudar. Nossa senhora, tá uma ondulaçãozinha bem alta hoje aqui. Vai ser difícil tomar café. Lateral ainda é horrível. Pronto, coloquei a Joy aqui no vento e tá bem de popa esse vento aqui. E uma ondulação grande, eu acho que 1,5 metro a 2 metros mais ou menos. E vai empurrando a gente, mas é assim, quando a gente desce a onda, a gente chega a 7 nós, quando a gente sobe a onda, a gente chega a 4 nós, então na média aí a gente deve estar dando 5,5. A Paty fez o café da manhã, descer lá para comer um pouquinho aqui, deixar essa genoa panejando aí, porque tá muito de popa, então só a mestra tá trabalhando. Eu volto aqui para ver como estão as coisas. Olha que cafezão da manhã lindo! Que balançante. Ai. Sabe por que tá balançando? Porque olha o que tá rolando aqui. Ele tá descendo lá dos Alpes, esse ventão. Ele não tá chegando na gente forte, tanto é que a gente tá com 7 nós aqui. Mas tá chegando a ondulação dele muito antes que ele. Então é essa voltinha que a gente tá dando aí que tá balançando pra caramba. Aí ó, não sei se dá pra ver, mas tem uns 2 metros de onda mais ou menos, né? Ela não estoura, lógico, quando está no mar, mas ó, faz essas valas. Então a gente sobe na crista da onda, ó. Agora dá aquela surfada agora, descendo, enquanto vem uma lá no fundão, ó, de novo, para levar a Joy para frente. Esse tipo de mar aqui me lembra muito quando você cruza o Atlântico.
que quando você cruza o Atlântico, você tem um vento predominante que vem da África rumo ao Caribe, né? E ele cria esse tipo de ondulação. A diferença é que o espaçamento da onda quando você cruza o Atlântico, ele é maior. E ela fica ainda bem maior. Teve dias cruzando o Atlântico que chegou a ter 6 metros de onda, e quando eu falo 6 metros, eu falo assim, nossa, 6 metros é gigante. Ah, é grande. Sinceramente é grande. Só que com o espaçamento dessa onda, o que significa a distância entre uma onda e outra é tão grande que 6 metros você quase não sente. Então você só sente o barco subindo e daí depois ele surfa a onda lá para baixo. É um movimento que se acostuma, né? São 20 dias, sobe e desce de onda desse tipo aí. Mas me lembra bastante esse movimento de onda aqui que a gente está empreendendo hoje. Poxa, a gente saiu rumo a Denia aqui, saindo de Ibiza, acabei nem mostrando a rota para você. Espera aí, eu tracei a rota agora de manhã, né, com a rota do vento. Levando em consideração a direção, o ângulo do vento e assim por diante, então eu traço uma rota específica. Como eu falei antes, né, navegar, velejar num barco à vela não é uma estradinha do ponto A para o ponto B retinho. A gente vai virando, vai fazendo assim conforme o vento, para que a gente possa otimizar o ângulo do vento e seguir na maior velocidade possível. Então, hoje o vento está muito favorável, como ele está muito de popa o tempo todo, dá quase para ir que nenhum barco a motor, você vai reto. E agora sim, essa daqui provavelmente vai ser uma das últimas travessias que a gente está fazendo com a Joy, só eu e a Paty. Então nós resolvemos ir para Denia, como a Paty mencionou, né, para nos abrigar desses ventos fortes e ter certeza que a gente vai passar esses próximos dias super tranquilos na marina e já começar a preparar ela para os novos donos, né? Mas deixa eu mostrar para vocês como que a gente está aqui de milhas náuticas navegadas até hoje com a Joy. Esses 5 anos de Joy, eu tenho aqui como se fosse um odômetro, sabe? Um odômetro de carro que chama Trip Calculator. Então eu coloquei o Trip 1, que são os números desde que a gente pegou a Joy. E nós rodamos desde que a gente pegou a Joy 8.261 milhas náuticas, que representa aí uma velocidade média de 5 nós e uma velocidade máxima de 16.8, que eu lembro direitinho o dia que a Joy pegou 16.8, foi dentro de uma ria lá em Aveiro, em Portugal, que estava com uma correnteza a favor de, sei lá, 10 nós, absurdo, assim, perigoso. A gente nem sabia muito bem o que a gente estava fazendo ainda, né? Então, é aquela coisa, deu tudo certo. Nessa viagem que a gente saiu desde a Grécia até aqui, nós já rodamos 1.220 milhas náuticas. E hoje, como eu tinha falado, 14.2. Então isso daqui ajuda bastante a gente ficar aí por dentro de como estão, o que está acontecendo em termos de milhas náuticas navegadas aqui no barco. É lógico que hoje em dia a gente olha a previsão do tempo no Wind, no Predict Wind, assim, tudo vem mastigado pra gente, né? E a gente se baseia nessas ferramentas para poder tomar decisões, ir para um lado, para o outro, se abrigar e ficar com segurança. Mas antigamente, as pessoas, os navegadores, eles usavam muito de instrumentos mais manuais, como esse daqui que eu coloquei aqui, que é um barômetro. E esse barômetro, ele mede a pressão atmosférica, né? Então quando começa a baixar muito, você sabe que o tempo vai mudar, que alguma coisa vai acontecer. E de ontem para hoje, ele realmente mudou. Deixa eu mostrar. Esse daqui, ele fica travado onde ele estava ontem, né? E esse pretinho aqui é onde está hoje. Então dá para ver claramente que a pressão caiu. E se a pressão caiu, o que vai acontecer? Provavelmente vai existir uma mudança de tempo, de fato, acontecendo aqui na nossa região. Então no final esse parâmetro aí meu, ele serve só para confirmar que tá tudo certo na previsão, que realmente ela vai mudar, né? Mas é interessante, todo dia eu coloquei esse barômetro ali, né, na descidinha para nossa cabine. Então todo dia que eu desço ali para cabine eu sempre dou uma olhadinha. E às vezes assim eu não tô nem olhando, opa, olha o Ondona vindo aí, ó.
Não tô nem olhando assim a previsão o tempo todo lá no Indy, mas o barômetro ele já me dá um toque, ó, alguma coisa vai acontecer. A última vez que eu enjoei não foi indo de Valência para Ibiza? Não. Onde foi? Da Manfre pra Grécia. Ah, é. Mas faz tempo isso aí, hein? Faz 2 anos já. Verdade, é vero. Nossa, os peixes, por isso que essas peixaradas aí a gente não consegue pegar e quando pega o peixe agora tá tudo magrinho. Não tô alimentando mais eles. Olha, assim que tava o barco quando o Rock Noel foi lançado para fora do barco dele. Já te contei do Rock Noel? Rock Noel é um tiozinho que a gente conheceu lá em Ibiza, sei lá, 2, 3 anos atrás. Exatamente, San Antônio. Em San Antônio, é verdade, né? Ele tava contando, eu cheguei aqui agora, não sei o que lá, mas foi bem, a travessia. Mas no meio da travessia eu fui pegar um negócio lá no mastro, ali na vela, e daí deu um dessas balançadas, ele foi lançado no mar. Sem cabo, sem nada, ele e a mulher dele, acho que... Qual a idade deles? Deve ter uns 85, 87 anos, assim. Sim, eles são mais velhos, mas os caras estão aí, né? Velejando, caindo na água, dando risada. Meu Deus, vou mudar o ângulo, não aguento mais essa batideira aqui, tá? Como tá balançando bastante aqui, o Duda colocou esse cabo aqui, ó, para ajudar a segurar a vela para um lado só. Mas não deu. Olha o tamanho dessas ondas aqui, por isso tá batendo. Peraí. Agora a gente vai surfar essa ondona que tá vindo aqui. Tem uma onda de 2 metros ali atrás, ó. Uhul! Olha lá. Agora só surfando a onda. Que bom. Nossa, mas tá dando 2, meu Deus. Ai, é tão gostoso ficar no meio dessa ondulação de 2 metros e pouco sem vento. Ai, meu Deus. Começa agora a máquina de lavar roupas. Nossa, muito doido esse vento aqui. É o vento que vem ali da região dos Alpes, da Suíça, de Andorra. E ele desce bem forte aqui. E a temperatura caiu drasticamente. A gente saiu de Ibiza ontem, estava 30 graus em Ibiza. Agora deve estar muito frio, porque eu tive que vestir blusa, um casaco. Eu tava aqui tremendo. E tá um sol ali fora, deixa eu ver se tá pegando a internet. 22 graus. 2 horas da tarde, onde esse horário Ibiza a gente estava fritando de calor. E aqui onde a gente tá 16 nós de vento, um vento ótimo pra gente velejar. Só que o vento lá pra cima tá muito forte, porque ele tá descendo já. E eu acho que ele já tá trazendo uma ondulação, porque, sério, tá uns 2,5 metros de onda aqui, tá bem chatinha a ondulação. Sorte que ela tá empurrando a gente pra Dénia. Faltam 16 milhas até Dénia. Eu já consigo ver aqui um pedaço de uma montanha lá. Mas, meu Deus do céu, 2 horas da tarde, previsão de chegar lá 5h40. A gente tá andando uma média de 6,6, que é rápido para Joy. Como demora, né, um barco a vela, haja paciência. Ó, isso aqui é a hora que a Joy desce na onda e sobe, ó. Ela sobe a onda, desceu, ó. Vai lá para 5,3 a velocidade. Da hora que sobe a onda e desce de novo, vai para 6, 7,4 e por aí vai. A onda tá meio desencontrada, ó, porque o vento virou um pouco. Então ela tá meio bagunçada, mas ainda tá bom para nós. É muito legal voltar para esses lados aqui, porque aqui a gente velejou bem no início que a gente pegou a Joy. Eu não fazia ideia de nada com nada, não sabia nem ver a previsão do tempo ainda. Então quem comandava tudo era o Duda, né? Dizem que às vezes você não entender das coisas é uma dádiva, né? E na época eu acho que era. Porque eu acho que hoje em dia eu
consigo ficar mais apavorada, às vezes com o mar, com a previsão ruim e tal. Na época, pra mim, eu só ia, tava tudo certo, mil maravilhas. Às vezes a gente pegava umas pedradas, mas era isso. Mas agora é legal voltar pra cá, que agora eu consigo entender um pouco de como funciona cada região. Aqui no Mediterrâneo, na minha cabeça, eu tinha que era uma piscininha isso aqui. E não é, a não ser que o clima mudou bastante, né? Eu lembro que em 2022, quando a gente estava aqui, nossa, a gente pegou só uma porrada e a gente conseguiu ir para a marina. Então a gente ficou protegido, depois a gente saiu, velejou pela ilha, aproveitou bastante, Formenteira, piscininha, né? Só que dessa vez eu consigo ver que o vento aqui é bem doido, porque Ibiza, ela tá bem ali no meio do Mediterrâneo. Então vem vento de todas as direções contra ela, Menorca, Maiorca. É vento que vem aqui de Gibraltar, que chama Poente. É o vento que vem aqui do Nordeste, Noroeste, Nordeste, chama Tramontana. Daí tem o Mistral, daí tem o Siroco. E ela pega tudo ali. E o que eu percebi dessa vez, que o vento gira muito em volta da ilha. Então vira uma bagunça o vento, às vezes para achar uma ancoragem protegida é bem difícil lá. Mas é isso aí, agora falta poucas horinhas para a gente chegar na marina. Eu nem consegui cozinhar hoje, porque tá balançando muito lá dentro. Eu fiquei aqui meio passando mal um pouco, agora que eu tô melhor. E a gente vai deixar para comer algo quando chegar lá na marina, tipo 6 da tarde. São 2 da tarde agora. Olha, eu não lembro de ter pego alguma ondulação tão alta igual essa. Da história da Joy, sobe lá em cima, ó, e desce lá embaixo, as ondas estão muito altas. Eu acho que no vídeo não dá pra ver tanto. Dá até um frio na barriga quando ela sobe e desce, ó. Parece que não sai do lugar. Ó agora. Ah! Você é louco. Aqui eu estou andando a 6. 5, 6, ó. Bem rápida. A gente tá quase chegando aqui, falta 4 milhas, mais uma horinha e pouco. E o vento começou a subir bastante. E a ondulação tá entrando em cheio ali na entrada da marina. Quero ver como é que eu vou colocar cabos, defensas. Meu Deus do céu, olha! As ondas também estão bem altas e a Joy bateu 11 nós de velocidade, para vocês terem noção. O vento está subindo, a gente já vai baixar a nossa vela mestra por questão de segurança, né? E ainda tem um ferry lá dentro da Baleária, aquele que passa pela gente Ibiza bem rápido, sabe? Já filmei aqui. A Eleonora tá ali, eu acho que ela vai sair praticamente na hora que a gente estiver entrando. É aquele negócio, né? Tudo ajuda. Ah, meu Deus, hoje vai ser com emoção. Tô preparada já para baixar essa vela, porque o negócio tá ficando doido. A ondulação, ela tá entrando bem cheia, olhando, a gente quer entrar no murinho para entrar, sabe? Então aí o Duda ele vai mais para fora, para não correr o risco da ondulação jogar a gente nas pedras. Nosso motor da Joyce esgoelando tudo para entrar aqui, né? Ai, tenso isso aqui, meu Deus do céu. Ventão. Agora é a segunda fase, que é parar na vaga da marina com o vento. Oh, céus, vocês não têm noção de como foi parar nisso aqui hoje. A vaga é apertadíssima. A entrada para entrar quase no final do pontão, super apertado, cheio de barcos, vento soprando, gente, ainda bem que era de popa. Aí, nossa, que ódio do marinheiro dessa marina, que ódio. Eu taquei 3 vezes o cabo, praticamente na mão dele. O cara ficou assim, ó. O cabo não caía na mão dele, caía na água, ele não tinha capacidade de me ajudar. Não tinha capacidade de me ajudar. Cara de... Ok, consegui amarrar os 2 cabos atrás. O Duda pegou o morto, eu peguei outro morto, e o morto que eu peguei tava cheio de craca. Cortei meu dedo. E daí tava o ventão, precisava amarrar o morto, meu dedo ficou pingando sangue, pingando muito sangue. Tá doendo agora. Ai, meu Deus do céu. Mas estamos amarrados aqui. Agora a gente só vai regular os cabos porque o vento forte vem daqui e a gente tá espremendo um barco.
E depois, no outro dia, o vento forte vem de frente. Então a gente quer ter certeza que a gente tá bem amarrado aqui pra não dar problema. Nossa, pior parada de marina da nossa história. Hoje foi algumas coisas meio históricas aqui, né? Ai, respira. Agora vamos terminar de arrumar as coisas. Agora a gente precisa amarrar a Joy mais pra cá, nesse espaço aqui. Porque ó, o vento fica jogando a gente pra cima do outro barco lá. O Duda vai subir o botinho, porque a gente deixou pra baixo. E como tá muito perto aqui desse pier, a gente prefere deixar lá em cima. Depois hoje, pra parar a Joy pra chegar aqui, a gente veio comer, porque a gente tava 2 horas da tarde morrendo de fome, são 7 horas da noite, a gente não almoçou, a gente ficou em função de chegar aqui em segurança, de parar a Joy na marina, a gente ficou apertando os cabos, ajustando, porque como vai ter um vento forte, então a gente arrumou tudo certinho. E a gente se surpreendeu aqui com a marina de Denia, porque é linda! Tem 14 restaurantes aqui, pra vocês terem uma ideia. A marina aqui, ó, ela não é tão grande, a Joy tá ali atrás, tô só de olho, ó, Joy. A marina não é tão grande, mas a estrutura é muito legal. 14 restaurantes, tem academia, tem lojas e a gente tá 15 minutos do centro da cidade. Então legal que aqui não fica aquela muvuca, né? Todo mundo passeando no final da tarde, é bem tranquilo. E agora a gente vai comer, que hoje é merecido, né, Gru? Tá com fome? Nossa, eu tô morrendo de fome e a gente vai pedir um negócio hoje que a gente comeu lá em Ibiza e adorou, né? Vamos repetir. Paeja de novo. Deixa eu falar pra vocês hoje, o Duda parar na marina tava 30 nós. Ele parou de primeira, numa vaga lotada. Daí depois que a gente parou, 20 minutos depois, o vento caiu pra 8. Só pra ter o desafio, né? Inacreditável. A gente passou, ó, do barco da frente, juro por Deus, isso aqui, ó, do casco do barco da frente. E o barco de trás, o morto, tipo, milímetros, né? Olha, foi justo. Foi justo. Mas vamos comer hoje, que a gente merece. Vamos lá. A gente pediu de entrada aqui umas croquetas, que é típico aqui da Espanha. Em todo lugar tem, é gostoso. E isso daqui, vocês acreditam que é uma sopinha? Do que é? Ah, sabe o que me lembra? Sabe o rush da pamonha? Ah, de pamonha? Sopa de pamonha. Bom pra caramba. Oh, um vício chamado paella. Achei que era maior, eu ia tirar o prato. Não, mas não. Tudo querendo ajudar e atrapalhou. Não atrapalha. Toca a música que o Duda começa a dançar. Agora ele é cantor também, além de dançarino, ele é cantor. Nós viemos dar uma volta aqui na marina, tem muitos restaurantes à noite, ó. Aqui do lado do mar tem vários para se tomar drink no final do dia. Nós comemos naquele ali, o Amore. É a academia, ó. Mas acho que eu vim treinar na academia.